Brasília está em choque, mas o que mais me choca não é apenas a acusação, é a reação. Um líder religioso preso por abuso contra adolescentes. Quando as famílias buscam respostas, o pai, pastor, chama o crime de brincadeira. A mãe vai muito além. Segundo as investigações, ela confronta vítimas menores de idade, sem a presença dos responsáveis legais, acusando-os de falso testemunho. Sim, falso testemunho diante de uma calamidade. Perceba, não é apenas negação, é inversão. O acusado vira protegido, a vítima vira suspeita. Hoje, não vamos falar apenas de um caso, vamos falar do mecanismo. Porque quando o púlpito vira escudo para o agressor, fica difícil. O altar deixa de ser um lugar de Deus e vira palco de poder. É quando alguém tenta distorcer a percepção da realidade. Não basta ferir, é preciso fazer a vítima duvidar da própria dor. Quando um pai, pastor, chama abuso de brincadeira, ele não está defendendo apenas o filho, ele está escrevendo a realidade da sua forma. Ele está dizendo, isso não foi grave, você está exagerando, foi o que você está fazendo, sim. E quando a mãe confronta menores e os acusa de falso testemunho sem proteção legal, ela não está buscando verdade, ela está intimidando. E intimidação é continuação da própria violência. A mente da vítima entra em conflito e começa a se perguntar se as figuras espirituais dizem que não foi nada, então por que dói tanto? Se líderes dizem que é mentira, então porque o trauma permanece. Isso fragmenta o psiquismo humano, porque a autoridade que deveria validar a dor a invalida. A invalidação é uma das experiências mais destrutivas para um adolescente. O pai deveria representar limites, a mãe deveria representar proteção. Quando ambos escolhem proteger a imagem em vez da verdade, a lei se corrompe. A estrutura familiar vira trincheira de defesa do erro. Aqui precisamos dizer algo com maturidade. Defender um filho não é negar a possibilidade de culpa. Amor não é acobertamento. Amor verdadeiro é confronto. Quando líderes espirituais usam o nome de Deus para blindar a sua reputação, eles transformam fé em ferramenta de manipulação. Isto é perversão moral. Não é zelo, é poder. Imagine ser membro de uma igreja assim. Você senta no banco, ouve sermões sobre santidade, sobre pureza, sobre amor, mas os bastidores, dor é chamada de exagero, crime é chamado de brincadeira, meu Deus, e vítimas são confrontadas. Isso gera algo devastador, desconfiança espiritual, porque quando o púlpito protege o agressor, a comunidade inteira adoece. O problema não é apenas individual, é estrutural. Quando a igreja prioriza reputação acima da justiça, ela atrai a própria mensagem que prega, a própria mensagem de Cristo. Não se pode pregar luz enquanto se protege as trevas. Existe algo que precisa ser dito com firmeza. Minimizar o abuso é participar da violência, não fisicamente, mas moralmente. Quando se diz isso foi brincadeira, o que se comunica é: isso não é sério, isso não merece consequências, isso não precisa ser tratado. E quando a mãe acusa vítimas menores de falso testemunho, o recado é: vocês não serão ouvidos. Esse é o tipo de ambiente que perpetua ciclos tóxicos, porque o agressor aprende que será protegido, a vítima aprende que será silenciada. Adolescentes não passam por isso se não enfrentarem apenas o trauma do ato. Entendam, vergonha pública, a dúvida coletiva, a culpa projetada, o medo de não serem acreditados.
Quando a autoridade espiritual desacredita a vítima, ela também pode desacreditar a própria fé. E isso é devastador, porque mistura abuso com religião. E essa combinação deixa cicatrizes profundas. Chega! Abuso não é brincadeira. Crime não é mal entendido. Conivência não é amor paternal. A igreja não pode ser refúgio para predadores. A família não pode ser escudo para o erro. Se quisermos comunidades saudáveis, precisamos de líderes que confrontem o pecado, inclusive quando o pecado está dentro da sua própria casa. Não é isso? Proteção de imagem. Verdade salva pessoas e justiça protege gerações. Se você acredita que a igreja não é território de silêncio, a autoridade não é blindagem, vítimas precisam ser ouvidas. Comente justiça e verdade. Justiça e verdade. Compartilhe este vídeo, porque quando a luz entra, o sistema do silêncio enfraquece. Inscreva-se no canal. Aqui, o altar não é palco e o divã não é silêncio. É confronto, é consciência, é responsabilidade. Essa igreja está marcada por manchas, pois não é a primeira vez que acontece isso dentro da igreja. Algo está errado com a igreja, mas a palavra de Deus declara que é necessário que venha o juízo, e o juízo vai começar pela própria igreja que se diz de Cristo, que se diz cristã. Mas dentro dessa igreja ainda existe um povo zeloso e de boas obras que Jesus voltará para buscá-los. Fiquem com Deus, seja feliz, não deixe o sistema te silenciar, grite se for possível, porque como alguém já havia dito, o que me assusta não é o grito dos maus, é o silêncio dos inocentes. Não silencie contra a maldade, contra o abuso, contra o mal. Fique com Deus.